I want to welcome everybody. Quero dar as This boas-vindas is a toda a our gente. fifth and last presentation. Essa é a nossa quinta e última apresentação. It's designed to be a question and answer. Está programado para ser perguntas e respostas. I received only a few questions, Eu recebi apenas algumas perguntas, so unless there are other questions então a menos que hajam outras perguntas and we finish these ones quickly, e a gente consiga acabar essas rapidamente, which I can't guarantee, que eu não posso garantir, then I'll carry on the study that we did yesterday because we didn't finish it. então eu continuo o estudo que fizemos ontem porque eu não terminei. In yesterday's study number 4. E ontem foi o quarto estudo. So question 1. Então, primeira pergunta. So I want to ask you a question Eu quero fazer a vocês uma based upon the pergunta question that I received. baseado na pergunta que eu recebi. So this is my question. Então, essa é a minha questão, a minha pergunta. Who's heard of this term? Quem já ouviu esse termo? My pronunciation isn't very good. A minha pronunciação não vai ser muito boa. Ordo amoris. Ordo amoris. Does anybody know what that means? It's obviously Latin. Alguém sabe o que isso You should significa? be able Porque to isso guess, é latim. even if you don't know Vocês, Latin. mesmo que não saibam latim, deveriam conseguir adivinhar. Who wants to have a go? Quem quer tentar? Ordo amoris. Ordo amoris. Oh, without cheating. Don't go on the internet. That doesn't work. Sem So procurar na Esther's- internet, isso não Oh, funciona. it's a story. Yes, that's the terrible. Come on. Isso é terrível, não procure na internet. Yes, Christian. Oh, you tell him to put their hands up. Oh, okay. No cheating, please. Sem procurar. I will go here. Vamos começar por esse lado. Eh ben, c'est ce que j'allais dire. J'allais proposer ordre pour ordo. Alors, ordo, maybe order. Order. Talvez ordo seja ordem. And amoris, amor. E amoris, amor. 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 Love. Alors, and Paulette, c'est order based upon a love. E a Paulette está So I'm gonna put an dizendo que of é in ordem in baseada between no them. amor. Order of love. Então eu vou colocar aqui, ordem do amor. So what does that mean? E o que isso significa? What does order of love mean? O que ordem do amor significa? Ce serait un principe à suivre, je sais pas. Maybe a principle to follow. Talvez What's princípio the a ser principle that we're seguido. going to follow? Oui, mais quel est donc E ce qual é esse principe que nous princípio que a devrions gente vai suivre? seguir? The golden rule. That's good. A I like regra that de answer. ouro. Boa, eu gosto dessa resposta. Anyone else? Mais alguém? L'ordre inspiré par le caractère de Dieu. Alors, order of God character. Ordem do Order caráter of de God's Deus. character. So, oh, sorry, I didn't see your hand. Sorry. Perdão, eu não vi a sua mão. Le respect des uns et des autres.
Respect one another. respeitar Respect one another. um ao outro. So I want us to focus on order. What does that mean, order? Eu quero focar em ordem. O que isso significa, ordem? Rules? Regras. Samuel? 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 No? Discipline? Disciplina. Concept. Concept. Conceito. Robert? Ordonner, c'est-à-dire que l'un après l'autre. Not messy, a step a time. Okay. Do things passo de cada vez, sem order, do them bagunça. properly. Yeah? Então, numa ordem, né? Fazendo as coisas corretamente. Merci. Loi. Law, Lei. What's the law? E qual é a lei? Loi de Dieu. God's law. Lei de Deus. Clara? Clara? This will be the last one then. Última resposta. Oh, the second from last. But you cheated though, Esther. Ou a penúltima resposta. Obligation? Obrigação. Go on then, Esther. We'll let you in. Agora esta. Principe, ordonnance. Principle and ordinance. Principle Princípio and ordinance. e ordenança. So I'm going to Okay. suggest it means sequence. Então, eu vou sugerir que isso significa sequência. You know what sequence is? Vocês sabem o que The é uma sequence of sequência? love. Uma sequência de amor. So we're all familiar with this. Estamos familiarizados We com have isso. 10 commandments. Temos 10 We mandamentos split them. e nós os dividimos. 4 and 6. 4 e 6. And 4 means what? 4 significa o quê? Simplistically. De forma simples. God. God, Deus. 6. Man. E o 6, Human. Yeah? seres humanos. So I'll put love here. Então eu vou colocar amor aqui, So- onde diz Deus. Ordo E humanos. amorous Então, is what we understand ordo how the 10 amoris commandments work. é como a gente funciona, como a gente entende que funcionam os 10 mandamentos. There's an order. Existe uma ordem. You love God, Você ama a Deus, you love humans. você ama seres humanos. We might call it priority. Talvez a gente diga que é prioridade. This is a well-established Christian principle. Então, esse é um princípio cristão bem estabelecido. We love because God loved us. Nós amamos porque Deus nos amou. As theologians have discussed this, À medida que os teólogos vão falando sobre isso, they have used this term in very different ways. usaram esse termo em formas So I've diferentes. given you this version. Eu dei para vocês essa versão, So there's another version. mas nós temos uma outra versão. So we'll call this version 1, Vamos chamar a essa primeira versão, versão 1, version 2. versão 2. So there's a phrase in English. Nós temos uma frase no I inglês, think it's in other languages too. e eu acho que talvez em outras And línguas it's a também. pseudo-biblical term. E é um termo Not pseudo-bíblico. real, pretend. Não é real. Pseudo, É de. P-S-U-D-O, I think. Yeah, É pseudo. pretendendo. Oh, yeah, pseudo. How'd you say pseudo? Okay, it's the same. No, my pronunciation. Okay, so it's a pseudo-biblical term. Então, é um termo bíblico Anybody know what it is? pseudo-real. I'll start writing. You can shout it when you get it. God helps Deus ajuda
God helps those Então, Deus ajuda who help aqueles que themselves. se ajudam. Yes, yes, yes. You're familiar with that term. Então, vocês estão familiarizados com esse termo. Okay, so there's that concept, Então, existe esse conceito and then the concept of, I'd call it family. e depois esse conceito que eu vou chamar família. Okay, so based upon those, Então, baseado nisso, theologians have developed this other way of understanding Ordo Amoris. os teólogos desenvolveram essa outra forma de entender o Ordo Amoris. And we spoke about this, in fact, yesterday, I think, E ontem nós falamos sobre when we isso. spoke about church and state. Quando falamos sobre igreja e Estado. So I'm assuming no one's made a connection because no one's putting their hand up. Então, eu estou assumindo que ninguém fez uma conexão, porque ninguém levantou a mão, To see what this other model is. para ver qual é esse outro modelo. So when we speak about love, Então, quando nós falamos In the sobre Bible. amor na Bíblia, what types of love are there? que tipos de amor existem? We can go with how many, if you know the number, or what types. Pode ser os tipos ou quantos, se vocês souberem a quantidade. On a l'amour philéo, Donc, philéo, agapé. Tell me what they mean. agapé, En philéo, Família, agape. philéo, c'est l'amour filial de père à fille, de mère à enfant. So it's a love between the parents and the Pode ser children. também um amor entre pais e filhos, Parents. pais e filhas, To children. com os L'amour pais, com as agapé, crianças. Agapé, O amor HP. What does that mean? l'amour O que isso significa? de Dieu, God's love. O amor de Deus, l'amour éros, Eros. o amor amour charnel, Eros, Charnel. Attends. mais si c'est C'est. Yes. Flesh. Flesh. o amor carnal, yes, Passion. passion, paixão, Sensuel, sexuel. Sex. o amor yes, sexual. Kind of like saying sex. You said flesh. Posso dizer dessa forma? Sexual, porque você mencionou carnal. So the more flesh you show, the better it is. Ok. Então, C'est quanto ça? mais This is what- carne This você is what mostra, you melhor say? é. É isso? Sorry? and l'amitié, Oh, there's more? Oh, there's nothing. Você tem mais? Friendship. Amizade. Okay, we'll stop there. We'll do that. That's enough. Então vamos parar por aí, é So- suficiente. I'm just going to call this degrees of love. Então eu vou chamar a isso níveis de amor. Different types of love. Diferentes tipos de So amor. you can see it's not exactly, but it's similar to this idea of order. Então vocês conseguem ver que não é igual, mas é semelhante a essa ideia de ordem. So based upon all of these, this is version 2. Então baseado em tudo isso, essa é a segunda versão. God helps those that help themselves. Deus ajuda a quem se ajuda. We just put family here, but I'm going to say the nuclear family. Nós colocamos aqui família, mas eu vou colocar núcleo familiar. Whatever you might think that means.
seja o que você interpreta disso, and then different types or degrees of love. e depois diferentes tipos ou níveis Some de are amor. stronger than others. Alguns são mais fortes do que outros. So based upon that, Baseado nisso, people have modeled degrees of love in this way. as pessoas têm modelos de amor dessa forma. Concentric circles. Em círculos concêntricos. Círculos concêntricos. You look in the word concentric? Yeah. In fact, it's this. Okay. So I've got 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, Hopefully we'll be able 5. to think of that. Eu espero que a gente consiga pensar sobre So isso. it's like ripples. When you throw stone in the pond, then you get these ripples. É como você atirando uma pedrinha no lago e você tendo aquele efeito de ondulação. This is the question, by the way, someone asked me. Essa, na verdade, é a pergunta que love. alguém me fez. Então, amor, Chris, Why not 4? Why 5? por que why not? não In French? 4 e você colocou 5? Why 5 and not 4? Oh, it could be 8. I don't know what the number is. I'm just guessing. We'll see we'll see where we stop. We might get to only 3. Vamos ver onde paramos. Pode ser que a gente This só picture consiga falar de 3. Is not this picture here. Essa imagem não é a mesma que So- essa aqui. Number 1. Então, número 1. Who is this? Quem é esse? Not God. Não é Deus? Claudette? You. Então, Number 2. você. O segundo. Seríamos nós. Family. Agora, o So if you've got a segundo. family, you normally have a partner, Se você diz família, normalmente você tem um parceiro ou parceira. and in the Bible, when you get a partner, E na Bíblia, quando você tem um companheiro, two uma people become companheira, one. duas pessoas se So tornam uma. number 1 is you. Então, o primeiro seria você. Number 2 is your partner. O segundo, seu parceiro ou parceira. No person hated themselves. Nenhuma pessoa se odiou. And that means E isso when you have a significa partner que quando você tem um who parceiro then ou becomes parceira, you, que depois se torna você, because you're one, porque vocês são you um, don't hate your partner. você não odeia o seu parceiro ou parceira. That's Paul's argument Esse é o argumento de Paulo for having respect or equality in marriage. para ter respeito ou igualdade no casamento. That people don't hurt themselves. Que as pessoas não se machuquem. We're designed to protect ourselves. Estamos desenhados If a you're one nos flesh, that protegermos. means you would automatically protect your partner. E se você é uma só carne, automaticamente você iria proteger seu parceiro ou parceira. We said family, Nós mencionamos Number família. E o terceiro, children, that was easy. crianças. Esse foi Number four. fácil. Qual é o quarto? So we could have different things for this. We could have friends. Podemos colocar coisas diferentes para esse. If we Podemos do ter friends, we're going to amigos ou have like amigas. about 15 then. So I want to. E se colocarmos narrow it. amizade, talvez vamos ter uns 15. E eu quero reduzir isso. Humanity. Someone said humanity, but that's jumping right. That will be right at the end. Alguém mencionou humanidade, mas isso seria um pulo muito grande. Deixaríamos esse para o I'll final. say Então eu vou your dizer community, a sua comunidade and let's say your city, e vamos dizer a sua place where you cidade. live, or the district, O lugar onde você mora, um distrito. whatever you call that. Seja o que for que você chama isso. Où est-ce qu'on place l'amour de nos parents?
Where do we place the parents? So Onde it nós depends what colocamos os story you're pais? telling. Então, depende qual é a história que Some você people might put está their parent in that contando. somewhere. Talvez algumas pessoas queiram colocar os pais dentro So de algum I'm not trying to desses. make a theology. I'm showing you how this model works in a simple way. Então, eu não estou tentando dar uma teologia, só quero mostrar como esse But modelo parents funciona and de friends forma would mais go somewhere simples. too, of course. Mas claro que poderíamos encaixar os pais ou os amigos por aqui. So we have city, we have state, Nós temos então a cidade, and o then 6, so estado, you would have what? e o 6 a gente colocaria o quê? Not humanity. Não a humanidade. City, state, not church. Cidade, estado, não igreja. What's that? Les inconnus. Unknown people? Okay, so I'm just going to say, oops. Country. Então eu vou colocar aqui país. Okay with that? Go from the Tudo bem city com to the isso? state to the country. Vamos da cidade para o estado para o país. Any questions on that? Alguém tem perguntas em relação a isso? Someone says, why country? Alguém perguntou por que país? I'm just going wider circles. Estou ampliando os círculos. Yeah? And number 7, Samuel? Sétimo, Samuel. Moi, je me demandais, est-ce que à partir de country, enfin du pays, est-ce qu'ils considèrent toujours que c'est de l'amour, on traite l'amour là? Okay, he was wondering from the country point, will you consider that Eu as estava love? questionando se você, quando Yes. menciona país, você considera isso também como amor. I understood French people love their country. Eu entendo que os franceses amam o seu país. I understood French people love their country. Many nations do. Muitas nações amam. When we speak about love, Quando falamos de amor, we're talking about, let me frame it this way, practical commitment. falamos de comprometimento When you- prático. Earn a salary, Quando você ganha um where does all that salário, money go? para onde vai todo esse dinheiro? To your family Para sua família or to your neighbour? ou para os Where seus do you vizinhos? prioritize things? Onde você prioriza as coisas? Does that help answer that question? Ajuda a responder essa pergunta? Country, then I'll say, I'll call it País e others. depois eu vou dizer outros. Some people called it humanity, Algumas pessoas disseram que seria people outside the humanidade. country. As pessoas que são fora desse país. So there's this priority. Então, existe um You senso de prioritize your prioridade. family first. Você prioriza primeiro a sua So we're família. going to simplify this. Nós vamos simplificar So isso. number 1 is family. Então, primeiro é família. Number 2 is country. Segundo seria Because city, país. state, country, they're all country. Porque cidade, estado é tudo país. And then we'll say the world. Depois vamos dizer o mundo. So if you take this concentric pattern of ordo amoris, Então, se vocês pegarem nesse conceito de odor amoris, let me turn it into a question, not a statement. então eu vou colocar isso em forma de pergunta. Do you recognize this? Vocês reconhecem You isso? recognize that this is the political phenomena that's happening today.
Vocês reconhecem que esse é o fenômeno político que está acontecendo hoje em dia? So, this order, Então, essa ordem, let's put it into a framework or a subject as an vamos example. colocar isso dentro de um padrão ou um assunto, por exemplo. So let's take an example of climate change. Vamos pegar no exemplo de mudança climática. If you believe in this model, Se vocês acreditam nesse how do you modelo, deal with climate change? como vocês lidam com a mudança climática? How do you implement or practice climate change? Como vocês implementam ou praticam a mudança climática? How do you view it? Como vocês enxergam isso? Follow through with this. Se vocês seguirem adiante com isso. Paulette? Paulette? Je mettrai en sécurité ma famille d'abord, je penserai au pays après. So et I will ensuite- put in security, I will secure my Eu family iria first and- proteger primeiramente a minha country. família e o país. Je regarderai ce qui se passe au niveau du monde. And after I will look what's happened in E the depois world. eu iria ver o que é que se So passa com o if you restante follow do through mundo. with that, Então, se você seguir adiante com isso, all your priority is looking after your family. a sua prioridade seria cuidar da sua So if família. you are wrecking the world, Então, se você está, destroying the world, está destruindo o It's- mundo, it's not that you don't care. não é que você não se importa. It's at the bottom of your list. Isso está no fim, no fundo da sua So lista. one country will say, Então, um país vai no, the dizer, world will say, ou o mundo vai dizer, we need to limit pollution or emissions. nós precisamos limitar a poluição e as an emissões. individual will say, E o indivíduo vai that dizer, sounds fine, isso me parece bem, but I need to take care of my family. mas eu preciso cuidar da minha família. And then the country will say, E depois o país vai dizer, it's easy for you to another country to say, look after the world, é fácil para vocês, esse outro país, dizer, tomem conta do mundo, but you will end up keeping us in poverty mas vocês vão acabar por nos manter em pobreza, because we need to, say, burn coal in order to industrialize. porque nós vamos ter que dizer queimar carvão para poder industrializar. So can we see, if you follow this model, Então, dá para ver que se a gente segue esse modelo which is happening today, que está acontecendo hoje em dia, what happens to the world? o que acontece com o mundo? It gets destroyed. Vai ser And the thing destruído. is, E a coisa é, we think, oh, the world will get destroyed sometime in the future. nós pensamos, o mundo vai ser destruído em algum momento no Because we futuro, don't feel the pain. porque a gente não sente a dor. As soon as you begin to feel the pain, Assim que a gente começa a sentir a dor, then you will not use this model. então a gente não vai usar mais You'll esse say modelo. recycling is good. Não sou, But what we tend to do, e vocês não vão dizer reciclar é because we bom. gravitate to this model, E o que a gente tende a fazer, porque a gente gravita entre esse modelo, the climate changes and it hurts us, é que quando o clima muda e isso nos machuca, we give another explanation to it. a gente dá uma outra explicação a isso. We say this is not human-driven change, it's the normal cycle of things. A gente diz que essas mudanças não têm que ver com o ser humano, mas é o ciclo normal das coisas. So can everybody see Então, todo mundo consegue at a very enxergar basic level, a um nível mais básico when it comes to climate change, which is a big issue, que quando se trata de mudança climática, que é uma grande questão, most human beings, most of the world, a maioria do mundo, dos seres humanos, is following this model. está seguindo esse modelo. Version 2, Segunda versão. prioritizing Priorizar. our responsibility and our commitment
Priorizar a nossa responsabilidade e o nosso comprometimento, instead of ao version 1, invés da primeira versão, which is very different. que é muito Okay, diferente. so we did climate change. Então, nós falamos da mudança climática. Another one, Mais um. another current issue in the world. Qual é um outro problema atual no mundo? And let's see how that is being dealt with, version 1 or version 2. Vamos ver como esse problema está sendo lidado com a primeira ou segunda versão. Immigration. Imigração. Everybody okay with that? Estamos todos bem com isso? Okay, someone help me go through that one then. Alguém que me ajude a navegar por esse aqui? Immigration. Imigração. Is immigration the way it's been practiced, version 1 or version 2? A forma que a imigração tem sido praticada, nós colocamos a primeira ou segunda versão? Version 2. Version Segunda 2. versão. So people will say, Então as pessoas vão I dizer: need to look after my family, eu preciso cuidar da minha família, my country, do meu and then país, we'll worry about the immigrants after that. e só depois eu vou me preocupar com os imigrantes. Which really means we won't worry about them at all. O que realmente significa que a gente não vai cuidar dessas pessoas de And todo. so what we do is E então o que nós we fazemos é build a wall, construir um muro. and you're inside, protected. E você está dentro e está se protegendo. You okay with that? Tudo bem com isso? So we can go to lots of different political issues and see how we respond to those issues. Então nós poderíamos ir para vários problemas políticos e ver como a gente responde a essas questões. Depending upon our, I call it our worldview, E dependendo da nossa visão mundial or our religious view, ou a nossa visão how religiosa, we view love. como a gente enxerga o amor. Is everybody okay with what we've said so far? Até aqui, todos bem com isso? If so, Se sim, this was the question that I received. essa aqui foi a pergunta que eu recebi. So I'll just read it as it is. Eu vou ler conforme está. We are not in the context of church and state now, Nós já não estamos no contexto de igreja e Estado, talking about nationalism. falando de nacionalismo. So how do we consider the Vice President's visit to the Vatican? Então, como deveremos considerar a visita do You vice-presidente may or may ao not have heard, it's Vaticano? quite recent. Talvez vocês ouviram ou não sobre isso, porque isso foi recente. So we all know that the Vice President is, we'll call it a born-again Catholic. Então, todos nós sabemos que o primeiro-ministro, ele é como um And you may renovo or may not católico. know that he is in disagreement with the Pope. E talvez vocês saibam ou não que ele está em The desacordo com o Pope Papa. does not like the administration's handling of what issue, what subject. O papado não gosta da administração de qual assunto, de como tem sido abordado qual assunto. Immigration. Imigração. And one of the things that made this fight worse E uma das coisas que piorou essa luta was that the Vice President used a theological argument foi que o vice-presidente usou um argumento teológico to defend the administration's immigration policy. para defender as políticas da Didn't use administração. economics or da common imigração. sense, Não usou economia ou senso comum, used bom theology. senso. Usou teologia. And he used a Latin term
e usou um termo em latim which is really a Catholic term. que é realmente um termo católico. As a Catholic, E como católico, I believe in eu acredito em what? Ordo Amoris. Ordo Amoris. Which version was that? Que versão foi essa? 2. A segunda. Then the Pope replied, Então o Papa respondeu: hold on, espere aí, I'm the theologian. eu sou o I'll teólogo, tell you what Ordo Amoris means. eu vou te dizer o que significa Ordo And it Amoris. does not mean this, E concentric não circles. significa isso. Círculos concenciosos. It means Significa this model. esse modelo. You love humans. Você amar seres humanos. And they had this big discussion. E eles tiveram essa grande And discussão. essentially, the Pope is against the administration on this issue. E, essencialmente, o Papa está contra a administração em relação a essa questão. So, the question is about church and state, about nationalism, and the recent religious, if we can call it that, visit to the Vatican. How do we put all of that together? Então, a pergunta é em relação à Igreja e Estado, a recente visita ao Vaticano. E como é que nós podemos conciliar toda essa informação? Como juntamos tudo isso? Who wants to have a go Quem quer tentar of helping our questioner? e responder à pessoa que fez a pergunta? Too difficult? É muito difícil? Okay, I'll start. Let's have a go together then. Então, eu vou começar. So- Vamos sentar juntos. This policy here, this model, Então, esse modelo, essa política que temos aqui, family first, country primeira second, família, everyone else last. depois o país e o restante por último. We live in a very difficult and painful world. Nós vivemos num mundo bastante difícil e doloroso. What does that mean in reality, this model? E esse modelo, o que significa em realidade? First, second, and what do we put here? Primeiro, segundo, e o que nós colocamos aqui? First, second, Primeiro, segundo, someone said third, alguém disse terceiro, someone said last, alguém disse último, third answer? uma terceira resposta, Together. juntos, I don't know what ensemble means. Together, então juntos, option, opção, Ou encore, on ne s'en préoccupe pas du tout. We don't care. a Go gente não that se one. importa de todo. don't care. Então vou colocar aqui, não queremos Don't saber. care, don't do, not interested. Não queremos saber, não fazemos, não temos interesse. So it sounds reasonable, Então pode soar razoável, prioritizing, priorizar, but the reality is that the world doesn't come third. mas a realidade é que o mundo não vem em terceiro So lugar. you have 100 euros. Então você tem 100 euros. So you say, we'll do 80 euros for the family, E você vai dizer, coloco 80 euros para a família, 15 for the country, 15 para o país, it's your tax, say, vamos dizer que é os seus and impostos, then you do 5 to help people in the world. e 5 para ajudar pessoas ao redor do mundo. But in our conversation about finances, Mas a nossa conversa em relação a finanças, we said we're living in a very difficult time period now. dizemos que estamos vivendo num período de tempo bem complicado agora. So if you don't have enough money, Então, se a gente não tiver dinheiro This model. suficiente nesse modelo, who gets their money taken away from them?
Quem tem o seu dinheiro retirado de si Number mesmo? 3, the world. Terceiro, o So mundo. you'll get 85 Então você irá receber and they'll get 85 0. e eles vão receber 0. So you end up not having this model at all. You end up saying we have to not care about anyone else. Então você acaba não tendo esse modelo de todo e tendo que dizer, eu não me importo com mais ninguém. We become insular. Você se torna ínsulo. So it's fine to do that, Então, tudo bem fazer isso, except if you start using religious arguments, a menos que você comece a usar argumentos because religiosos. then it becomes about interpretation of how God wants us to behave. Porque depois se trata de interpretação, entender como Deus quer que a gente se comporte. So when we introduce this idea of nationalism, Então, quando a gente introduziu essa ideia de this nacionalismo, model here, esse modelo aqui, family, família, country, país and no one else, e mais ninguém. we can see Nós that this podemos might ver be called ordo amoris, que talvez isso possa ser chamado de ordo amoris, but it ends up being what? mas acaba sendo o quê? Nationalism. Nacionalismo. So it's a nationalistic model, Então, é um modelo but we have nacionalista, to take care of ourselves first. onde a gente precisa cuidar primeiro de nós mesmos. And the thing you have to ask yourself, E a pergunta que você precisa fazer a você mesmo, have a hard look at how you think, vejam a forma como because vocês I would suggest pensam, most of you would say this is common sense. porque eu acho que a maioria de vocês ia dizer que isso é senso comum. Can't have all these bom people senso. coming into our country. Não podemos ser todas essas pessoas entrando no nosso país. Most of us live in this way. A maioria de nós vive dessa forma. We live in version 2. Vivemos na segunda versão. So it's easy to look at other people and see how bad they are. Então é fácil olhar para as outras pessoas e verem quão ruim elas estão, Bad in your eyes. ruim aos vossos olhos, But most of you are doing exactly the same thing. mas a maioria de vocês está fazendo exatamente a So mesma the coisa. question, Então a pergunta, church and state, igreja e Estado, nationalism, and nacionalismo this visit. e essa So that visita. visit was just for show. It's normal. Então aquela visita foi apenas para aparência, é normal, And they all pretended to be cordial and polite to one another. e Be mostraram como se fossem cordiais e tivessem educação, fossem amigos But entre they see eles, things very differently. mas enxergam as coisas de forma bem And diferente. when you look at the administration, E quando nós olhamos para a it might administração, appear to be church and state, pode até parecer igreja e Estado, but that church bit, mas essa parte da just igreja, using this example, só usando esse is exemplo, really nationalism. é realmente It's nacionalista. nationalism cloaked with a religious garment. É nacionalismo coberto com uma The vestimenta. Pope is saying, and you have to decide if the Pope is right or wrong. E você tem que decidir This is se not what o Papa God está wants. certo ou não, porque ele está This dizendo is que not isso the não é o que model of Deus how the quer. world should live by. Não é o modelo conforme o mundo deveria viver. We're all humans. Somos todos And humanos. this idea of prioritizing E essa ideia de priorizar is inherently wrong. é It's not hereditariamente biblical. errada e não é bíblica. Pull it. Dans la quête du roi du Nord de conquérir le monde, So, in the objective of the King of the North to conquer Com a the questão world, do rei do norte conquistando o right there. mundo,
The object of the kingdom of to do what? To conquer, to win the world. Então, o Reino Norte tem o objetivo de ganhar o mundo. Voudrait conquérir même le Vatican. So will we include Vatican also in Então, this nós conquest of podemos the world? incluir o Vaticano também nessa guerra mundial? Whether or not Vatican City is going to be part of this issue or not, Quer a cidade do Vaticano faça parte dessa questão ou não, let me answer in this way. deixe-me responder da seguinte forma. If all of you, or at least most of you, are familiar with this story, A maioria de vocês, ou alguns de vocês, está familiarizado com essa then you're história. familiar with the issue of what's going on with, I call it the law firms or the law companies. Don't hate what Então, term you use. Eu imagino que vocês saibam o que está acontecendo com as Yeah. empresas de lei. Yeah. Does anybody not know what I'm talking about? Seriam os escritórios de advogados. Alguém que não Don't know what I'm saiba a talking que about? eu me estou Okay, referindo? so forget law companies, universities. Então esqueçam esses escritórios de advogados, pensem em Now, everybody universidades. In America, Na América, over the last 6 weeks at least, nas últimas 6 there's semanas, been a talvez, fight between the administration and law companies existe uma briga entre a administração e os escritórios de advogados. Essas and in the firmas last 2 de or 3 lei. weeks it's the administration and universities. Same fight. E nas últimas 2 a 3 semanas temos a mesma briga, mas entre com as universidades. Everybody familiar? Todos Ok, familiarizados? So I'm answering the question about the Vatican. Estou respondendo a So pergunta the em relação ao administration Vaticano. say to these companies, Então, a administração diz a essas you will empresas: behave in a certain way vocês vão se comportar de uma certa forma, or you will get Ou- hurt. vocês vão se machucar. So the same thing to universities. Disseram as mesmas coisas But we'll às stick with the law firms universidades. because it's a clearer issue. Mas vamos manter esses escritórios de advogados, essas empresas. What Que é were the mesmo law problema. firms thinking? O que os escritórios de advogados estavam pensando? Not what they said, Não o que eles disseram, not what they did. não o que eles What fizeram. were they thinking? O que eles estavam pensando? Defend the people. Defender as pessoas. The accusation A is acusação that these law firms have committed some kind of criminal activity. A acusação é que essas empresas de advogados, esses escritórios, cometeram algum tipo de They were bad. corrupção. What did the law Foram firms ruins. think? O que esses escritórios então pensaram? I'll give you a multiple choice. Eu vou Did dar they várias agree or escolhas. disagree? Múltipla escolha. Concordaram ou discordaram? They disagreed. Discordaram. In their thinking, No seu they think pensamento, they've done nothing wrong. eles não acham que tenham feito algo The errado. administration say, Mas a administração diz: if you don't agree with us,
Se vocês não concordam conosco, It's wrong. está errado. What did the law firms say? O que as empresas ou escritórios de advogados disseram? You know which ones I'm referring to, not their names, but not everybody, because there's different responses. Não todos, porque vocês sabem que existem respostas diferentes. What did the Vocês law conhecem alguns firms do or nomes. say? O que esses escritórios disseram ou fizeram? No. They said, we will change. Disseram, nós vamos mudar. In their minds, they don't agree, Nas suas mentes, eles não concordavam, but they're going to comply. mas vão obedecer. And when you see their internal memos or emails that they send to the workers, E quando vocês veem os e-mails internos que eles enviam aos trabalhadores, what's their argument? qual é o argumento? They say, Dizem, we're doing this nós estamos to fazendo protect isso the company, para proteger a empresa, to protect you, para proteger a and to vocês protect our clients, e para proteger os nossos which is a clientes, synonym of the company. que é um sinônimo da empresa. So we're protecting the company and you. Então nós estamos protegendo a Who's you? empresa e a vocês. Quem é esse vocês? Family. Who is the Família. company? Quem é a empresa? The country. País. So they are now being forced Então agora eles estão sendo to obrigados live in version 2. a viver na segunda versão. And if you looked at their ethos of their company, E se vocês olharam para o seu ethos, para a sua empresa, they were supposed to stand eles deveriam se for manter version 1. com a primeira versão. And now they say, E agora dizem, we still stand for version 1, nós ainda estamos com a primeira versão, ainda apoiamos But in a primeira practice, versão, mas na and then do version prática 2. eles fazem a segunda And versão. I think E eu penso not only the Vatican, que não só o but most Vaticano, countries will behave the same way. mas a maioria dos países vão se comportar dessa mesma forma. They will capitulate, Vão they'll capitular, come into obedience, vão obedecer they will become the slaves of the King of the North. e vão se tornar escravos do Rei do Norte. All you need to do O que nós is precisamos apply fazer sufficient pressure é aplicar pressão suficiente, you press them where they hurt, where it hurts. pressionar onde dói, It's like a light switch, e vai ser como a switch where you switch a light. onde o interruptor de luz. Everybody who was version 1 switches to version 2, Aqui, todos que têm a primeira versão mudam para a segunda and versão they just mumble some things privately to themselves. e vão murmurar algumas coisas entre si de forma privada. So I hope that answers question 1. Eu espero que isso responda à primeira pergunta. Question 2. Segunda pergunta. Sorry. Still on Perdão. question 1, yes? Ainda na primeira pergunta, Dans cette version, In this version, nessa comment versão, on peut considérer le roi du Nord et la Chine? in this version, como a can we, gente see, King of pode the North and considerar o China? Rei do Norte e a China? Ils the same nationalisme? Pardon, c'est la même chose. En ce moment. Quoi? É a mesma coisa que o nacionalismo? Ils sont Above our nationalist. Yes. donc, Acima do c'est nosso pour ça qu'on voit nacionalismo. cette confrontation entre les deux. Is it why we saw this fight between China and Trump administration? Yes. Foi assim que a gente But in- visualizou up to essa this moment, up briga to com a today- China. Sim. Mas até o dia de hoje, The way this fight is working, a forma como essa it's briga two tem nations who funcionado are using version 2, of course. são duas nações usando a segunda And versão, China claro. is saying,
E a China está We can't dizendo: let this, our enemy, bully us. não podemos deixar que o nosso inimigo faça bullying conosco. So whilst they're following version 2, Então, enquanto estão seguindo a segunda versão, they're giving this illusion estão dando essa that they're alusão actually protecting us using version 1. que estão nos protegendo a nós que estamos usando a So they're versão saying to the 1. world, Então, estão dizendo we're ao going to mundo: protect you. nós vamos by defending te ourselves. proteger ao nos defendermos a nós mesmos. Whether you agree with them or not, Quer vocês concordem com eles ou não, to decide for yourself. vocês precisam decidir por vocês mesmos. Yep. Mais qu'en est-il de nous? Parce qu'il parle du cabinet d'avocats, vous entendez pas? So, but what about us? You are talking about the law firm? Law firm? Mais qu'en est-il Mas d'associations como vai ser em relação a nós? experts Porque comme você está falando But, do escritório de how advogados, about us, association, ministries, mas e nós que somos uma associação, somos esses that can be ministérios, touched by that? podemos também ser That's tocados why I por said causa earlier, disso. Por isso é que eu disse mais it's very cedo easy to point the finger, que é muito fácil apontar o dedo, but most of us live that way. mas a maioria de nós vive dessa forma. We live in this framework of protecting ourselves and prioritizing our families before others. Vivemos nesse modelo de nos protegermos a nós e as nossas famílias antes dos outros. This tension that all humans experience Essa tensão que todos os seres humanos estão experimentando, maybe we would call it our human nature. talvez a gente iria chamar a isso a nossa natureza humana. Maybe we might call it a flaw. I don't want to call it a defect, but a flaw in our human nature, a weakness Eu não quero chamar isso um defeito da nossa natureza humana, eu diria que isso aqui, this desire to help others, seria uma fraqueza, esse desejo, na verdade, de querer ajudar outras Self-sacrificial pessoas, esse trabalho de autossacrifício, the Good Samaritan, ser o bom is samaritano, always in tension está sempre em tensão another drive of self-protection. com aquilo que nos motiva, que é a autoproteção. I'll call it the weakness in human nature E essa fraqueza is da what's nossa being natureza humana exploited é o que está sendo to explorada. fulfill the prophecy of at least verse 41 and verse 42. Para cumprir a profecia, pelo menos até o verso 41 e verso 42. Specifically, but others. Especificamente, mas outros. It's this Satan understands how we are constructed. Satanás entende como nós somos construídos. And when you know that, E you quando just need você to sabe apply the isso, right pressure in the right place, você apenas precisa aplicar a pressão certa no and you lugar can make people certo do whatever you want. e você consegue fazer com que as pessoas façam aquilo que você quiser. And it's when we go to extremes. E é quando nós vamos para os So extremos, when you have tension, porque quando nós temos the tensão, balanced way to live a forma mais is balanceada to para take care vivermos of people with one hand é tomar conta das pessoas, cuidar das pessoas com and uma mão protect yourself with the other. e se proteger com a outra. And it's easy for us to say, E é fácil para nós dizermos, it's wrong what they're doing, está errado o que eles estão but fazendo, all they're doing is moving ever so gradually to an extreme. mas o que eles apenas estão fazendo é, mudar-se And if we can see gradualmente that's a um what they're extremo. doing, E se nós vemos que é isso que eles estão fazendo, we can see how easy it is for us to do the same thing. conseguimos ver quão fácil é para nós fazermos a mesma coisa. Because nobody goes to the other side, to the extreme left, if I call it. Porque ninguém vai para o outro lado, que é o extremo da esquerda, se eu posso dizer assim. None of you are going to empty your bank account and give it to people. Nenhum de vocês vai esvaziar as vossas contas bancárias e dar And para give as it to and pessoas. just give it to strangers. Dar dinheiro a estranhos.
We all protect ourselves. Todos nós nos But protegemos. what's happening now is Mas o que está that acontecendo element agora of our é nature is being weaponized or taken advantage of. esse elemento está sendo abusado. That's why their arguments sound logical and consistent. Por isso esse argumento pode parecer lógico At e the same time, the consistente, result looks bad ao mesmo tempo que o resultado é ruim, because we all do the same thing in our own different way. porque todos fazemos a mesma coisa de formas diferentes. I will do Rosie because she's close, and then Clara. Rose pode Porque she's close. responder primeiro, porque ela está mais perto, e depois a Clara. This mean Isso significa Encore changer d'état d'esprit. that we should change again mindset. que novamente deveríamos mudar a nossa mentalidade Pardon? Nos pratiques. Pratique? To practice? e praticar Nos pratiques. Changer Ah, notre je croyais manière que- de faire. That means that we have to change our practice. Então, devemos mudar So a when nossa we prática, you do things. Mais a forma como nós fazemos coisas. cela veut dire, But concretely, that means quand je reçois mon salaire, Mais when I concretamente, receive isso my significa salary, que je quando dois eu d'abord recebo o meu penser salário, à l'autre, I have to think first to the other, eu tenho que pensar primeiramente em outras le pessoas reste, voir ce qui convient pour moi. and the others see how for me how to spend it for me. In fact, Et ça, c'est sur le e plan ver a forma como eu économique, vou usar mais d'une manière isso générale, comigo. toujours placer l'autre au-dessus de moi. so it's the example, economic example, but in a O exemplo but in general, I have econômico, to place mas em the geral, other person or eu tenho que others colocar a outra first. pessoa ou outras pessoas primeiro. What humans tend to do O que o ser humano If they're tem not tendência a careful, fazer, se não tem cuidado, is they start with an idea é que começam com uma ideia, and then it becomes a philosophy depois isso se torna A uma worldview, filosofia, uma visão and they mundial, convince themselves e se that this is convencem the right way to behave. que essa é a forma correta de se And once you comportar. get to that place, E uma vez que você chega a esse it's ponto, only a small step depois é apenas um in order to pequeno get passo to an extreme way of thinking. para você chegar a uma forma extrema de pensar. It's the way our minds operate. É a forma como as nossas mentes funcionam. And then someone will offer an argument E alguém pode até oferecer um argumento to show why it's either wrong or it's going to come to a bad end. para mostrar que está errado ou que vai chegar a um final ruim. So that's why I said these two things are in tension. Por isso é que eu disse e mencionei que essas duas coisas elas Because estão none em of us tensão. Porque We're nenhum going to de get to nós the place vai chegar where we ao wake up on Monday ponto morning, go to work, onde a gente acorda numa segunda-feira de manhã e vai para o trabalho and all that money that we earn, we're going to give it to somebody. e todo esse dinheiro que a gente ganha, a gente vai dar para outra pessoa. Nobody does that. Ninguém faz isso. And we have to be careful that we don't let this theory take us into that direction. E a gente precisa ter cuidado para não deixar que essa teoria nos leve In the nessa same way, direção. Da mesma We forma, don't let the theory take us in a different direction. a gente não deixa essa teoria nos levar That we numa don't give any direção money to diferente. anybody. Que a gente não dá nem So sequer this nenhum comes dinheiro back para to the alguém. subject of tithe and offerings. Então, com isso a gente volta ao assunto de What is dízimo e reasonable? ofertas. O que é razoável? How much should you have to take care of yourself and how much should you give to others? Quanto você tem para tomar conta de você e quanto você tem para dar às outras And in that pessoas? specific context, E nesse contexto específico, God gives some guidelines, some rules you might say,
Deus dá algumas regras, 10% algumas to guias. God, if we say it that way. 10% a Deus, se pudermos dizer assim. 10% for others. 10% para outros. And 5% E to 5% keep the machinery working, para fazer com que a máquina which we continue call funcionando. offerings. Que nós chamamos de So oferta. that's an example that we get from the Bible, Exemplo que a which gente tem shows da us Bíblia. that Que God nos mostra recognizes that there are these two issues. e reconhece que a gente tem essas duas questões. And as soon as we start going to extremes, that's when problems arise. E uma vez que a gente começa a entrar nos extremos, é aí que vem o problema. Clara? Clara? Je posais la question par rapport au changement climatique. I would like to ask a question regarding the climate change. Eu quero acrescentar uma pergunta em relação à mudança climática. Il est difficile de voir appliquer ce concept. É difícil aplicar esse So conceito. it's difficult to apply a version 2. Vu le É changement difícil climatique aplicar essa segunda qui versão entraîne, l'immigration. Regarding the climate change. em relação à towards, mudança immigration. climática e à imigração. On est à l'abri. Nobody is safe. Ninguém está seguro. Je dis que c'est vraiment, ça ne va pas avec la réalité des choses. It is not going along with the reality of Não things. está indo de acordo com a realidade das Is there a coisas. question or was that just a comment? Se é uma pergunta ou é um comentário? C'est un commentaire. It is a commentary. É um comentário. Et je dis jusqu'où ça va aller, puisque l'Amérique aussi connaît ces catastrophes climatiques. I said, how far will it go? Because Eu queria USA, saber até onde isso are vai, porque are os Estados experienced Unidos também experimentam essa catástrofe. Yes, this is what I was sort of inferring when I answered Rosie's point. Sim, era isso que eu estava me referindo quando eu estava said respondendo o ponto da Rose, quando eu mencionei mais cedo. We have this thing, I think one of the terms that's used is cognitive dissonance. Um dos termos que a gente usa é Cognitive means to do with the brain, o cognitivo, and dissonance means to disagree. uma So discórdia when you cognitiva. see or Então, quando experience você things vê ou experimenta coisas, that conflict with your belief system, o conflito com o seu sistema de crença, you tell yourself lies. você mente a si mesmo. Humans do that all the time. O ser humano faz Over isso and o over tempo again. inteiro. So Uma dissonância just because cognitiva. America, as an example, is experiencing climate issues, Então, por exemplo, só porque os Estados Unidos estão experimentando problemas climáticos, if you don't believe what the cause is, se você não acredita em qual é a you just come to a causa, different conclusion. você chega a uma conclusão diferente. Your worldview affects how you even understand what's happening. A sua visão mundial vai afetar a forma como você pensa. If we don't believe that, Se a gente não we just acredita go nisso, to the flood, a gente vai apenas pro Tower of dilúvio, Babel, para a Torre de because Babel, it's the same dynamic there. porque é a mesma dinâmica aí. Your worldview molds and shapes how you experience the world. A nossa visão mundial é o que molda e faz com que a gente experimenta o mundo. And it's really difficult for humans to be objective. E é realmente difícil que os seres humanos sejam objetivos. Any other points? Mais algum outro ponto?
What's the solution? Qual é a solução? Oh, L'exemple biblique, 10% pour Dieu, 10% pour les autres, 10% pour 5% pour les offrandes, c'est la solution, une solution pour nous. So, is it a solution for Então, us? é uma solução para nós. Example, Esse 10% exemplo for bíblico, God, 10% para for Deus, others, and 10% para os 5% outros e for 5% de functioning ofertas functioning of the para que a máquina possa machinery, as you funcionar. it's a Como little bit você more mencionou. complicated than that. C'est É um pouco mais plus complicado compliqué, que isso. que cela. 'Cause in France, En France, Porque na França, the 10% that I spoke about that you give to humans, les 10% os que 10% que eu vous, mencionei que a gente donnez tem que aux dar ao humains, ser humano, I think your number is like 20%, je pense eu acho que en o vosso France, c'est número deve ser 20%. uns 20%, which you call taxes. Ah, c'est ce que é vous os appelez, vossos vos taxes. impostos. Les impôts, revenus. That's why Adventism C'est la raison pour laquelle Por les isso é que o les adventismo adventismes, has never required what we understand is called a second tithe, c'est pourquoi Nunca l'adventisme requeriu n'a aquilo pas, que a gente chama, demandé que la se deuxième chama dîme. because we live segundo under dízimo. Rome. Parce que nous Porque vivons a gente sous la- vive sobre sous esse Rome, conceito de They Roma already demand that of us. et nous le e donnons eles déjà, já pedem That isso de second nós. tithe. cette deuxième Esse dîme. segundo dízimo. Offerings. Les offrandes. I'm not Ofertas. trying. Those numbers I gave is straight out of Ellen White's writings. I Et didn't make them up. Esses números nombres, que eu les chiffres dei j'ai são donnés là, c'est dos tiré escritos de directement Ellen des White, eu não écrits d'Ellen inventei White, je isso. ne les ai pas inventés. My only point I was making is Le O point único ponto que eu estava fazendo é that there's a biblical model to take care of yourself and to take care of others. c'est qu'il y a un existe um exemple modelo biblique bíblico qui para nous que vocês montre tomem comment conta de prendre soin vocês de- e tomem de conta dos soi, mais outros. également des autres. And you know Et vous E savez vocês sabem that 10% that they gave to the poor, et que que esses 10% que eles davam aos pobres, the only poor that you're going to give that money to os únicos pobres a quem vocês vão dar esse dinheiro is another Israelite, seriam outro israelita. because all the Gentiles are dogs. Porque todos os gentios são cães. So they didn't follow this rule at all. Então eles não seguiram essa regra de todo. Move on. Continue. Podemos seguir? So I had another question. J'ai une autre Então, eu question. tinha uma outra It's about my pergunta, comment on AD 70. mas é em relação ao meu comentário do ano Et 70 votre a.C. commentaire, c'est son commentaire. Il n'avait pas de commentaire. Ok. Was that 2 minutes? Yeah, What was the two? you already done 1 hour 13 minutes. Oh, Então you just told você me to já stop. fez Yeah, 1 hora e but you 13 have 2 minutos. Okay. Então você tem apenas 2 minutos. So I mentioned something yesterday about AD 70 and the destruction of the temple. J'ai Então mentionné ontem eu quelque falei chose algo hier do sur ano l'an 70 e a 70 et la destruição do destruction du templo. temple. So I just want to make the point simple. Je veux juste E eu quero rendre- tornar esse donner ponto le point simples. simple. What I'm saying is that Israel was a church-state relationship. Ce que j'étais en train de dire, c'est que O que eu quero Israël dizer é était que fondé Israel sur une é um relation relacionamento des de Which igreja e had become Estado corrupted. qui est devenu que se corrompu. corrompeu. The solution to that corruption Et la solution E a à cette solução para essa was to corrupção separate the church from the state. a été de seria séparer, separar l'Église a de igreja do Estado. Do Estado. In a simplistic model, Et dans un E modèle com o simpliste, modelo mais the simples, state was destroyed, l'État a été o détruit. Estado foi destruído. and all you had left was the church. Ce qui E a- tudo que a ce gente qui tinha restait, sobrando c'est era a l'Église. igreja. And so, what God decided to do Ce que Dieu a décidé Então, o de que faire, Deus was decidiu that fazer that church would come under the protection c'est que cette era que Église essa fosse sous la igreja ela protection ficaria sobre a responsibility proteção, ou la responsabilité responsabilidade of another government or state, d'un autre de um outro governo ou ou Estado, which was pagan Rome. la Rome que païenne. seria Roma The pagã. Bible might describe it in this way:
La Bible Talvez pourrait a le décrire de Bíblia cette façon. descreva That the dessa people forma, were scattered. Le mas peuple a as été, pessoas dispersé. estavam Like Babylon. espalhadas, Comme dispersas. Babylone. Pagan Rome had its advantages and disadvantages. La Tal Rome como païenne avait Babilônia, ses Roma avantages, pagã mais tinha aussi suas ses vantagens e inconvénients. The desvantagens. main advantage of Rome, L'avantage A maior principal vantagem de Roma, when you compare it to Israel, quand vous le comparez à Israël, quando a gente Rome compara com was Israel, not corrupt. Rome n'était pas corrompue. You can't Roma bribe não people estava Vous pouvez pas corrupta. acheter les gens. Você when não you go pode, to court. Quand vous allez, você não pode subornar as pessoas quando você vai para o Rome tribunal. treated everybody, I'm going to say equally, Rome traite Vou tout le dizer monde que de Roma manière, tratava todas as égale, pessoas de forma igual, like the 14th Amendment. comme le 14e como a amendement. We all 14ª have a emenda. right to be treated fairly under the law. Nous avons tous le droit Todos temos d'être esse direito traités de ser avec tratados de justice, forma sous igual la perante a lei. And that was no longer the case in Israel. Et ce n'était E esse plus já le não cas era o en caso em Just Israel. one example. C'était, Esse é ce n'était apenas que um le seul. exemplo. So that was the only point I was making then. C'était le seul Então, point esse era o que je único faisais. ponto que eu estava And then fazendo. the question says, shall we apply it to our time period? Et la Depois a question- pergunta personne diz: qui pose la devemos question aplicar dit, isso ao pouvons-nous nosso período de l'appliquer, tempo? à notre période. And that bit of the question, or part two, I'm not sure what that means. Et je ne suis E pas essa sûre de ce parte que da ça signifie, pergunta, cette essa deuxième segunda partie. parte, eu não tenho certeza o que isso quer question dizer. is asked, should we apply it now? In what context? Donc, quand on Quando dit, dizem, será que est-ce temos qu'on que peut aplicar l'appliquer isso maintenant? hoje? Dans quel Seria contexte? em que contexto? I see nowhere in inspiration or prophecy Je ne vois Eu não nulle vejo part nem dans na inspiração, l'inspiration, nem la na prophétie, profecia that churches and states should come together que l'Église que et igrejas e l'État doivent estados venir devam se ensemble. juntar. in AD 70 when Rome took when Rome was in charge of the church, if I can say it that way. No ano 70 depois de Cristo, quando Roma estava encarregue da Rome igreja, did se eu not go posso into a dizer assim, relationship with the church. a Roma não entrou nesse relacionamento com a igreja. The church were just citizens. A igreja que são esses They had no cidadãos. relationship like church Não state. tinham nenhum tipo de relacionamento entre igreja e Estado. Takes another 300 to 500 years Il a fallu Demorou 300 ou uns 500 ans for that church-state relationship 300 a to 500 come back anos together. pour que cette relation para que existe, esse puisse relacionamento être de nouveau voltasse. en place. That's the Christianization of pagan Rome. Isso seria a cristianização de Roma pagã. And what we call that is the formation of the papacy. Et nous l'appelons E la nós chamamos a formation isso a de la formação do création de la papado. papauté. So beyond that, I'm not sure if I have answered or not answered the question. Donc, Além disso, eu não sei se là, eu je suis tenho, pas sûre si j'ai se eu répondu ou pas à la respondi ou question. não essa pergunta. Ah, I have a third question, but I can't answer that one now. Donc, j'ai une Eu tinha uma troisième terceira question, mais je pergunta, ne mas peux não pas y posso répondre responder a isso agora. It wasn't deliberate. Et ce n'était E não vraiment foi pas, proposital. délibéré. Honestly, it wasn't. Let's close De this forma quick. honesta. Vamos encerrar com uma oração. Holy God, we thank you Dieu Saint, nous te Deus Santo, nós te remercions agradecemos that in observing what's happening in the world today, en observant que ao ce qui se observar o passe que dans le acontece monde no mundo aujourd'hui, hoje em dia, we can learn about ourselves. nous pouvons nós apprendre podemos de aprender de nós We can learn mesmos. about how we view things nous pouvons Podemos apprendre aprender sur a la forma manière como dont nós nous, enxergamos as voyons, coisas, les choses correctly or incorrectly. de façon forma correta ou incorrecte. incorreta. May we go through these exercises Que nous Que a puissions gente passe por faire esses ces exercícios in order that we might have a clearer understanding afin para que a gente d'obtenir possa ter um comprehension entendimento plus claro of our humanity de notre da nossa humanité and your humanidade divinity. et de ta e a tua divinité. In divindade. Jesus' name. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amém.